Se Deus não quisesse que ninguém fosse para o inferno, Deus não poderia simplesmente impedir de serem concebidas todas aquelas pessoas que Ele, prevendo o que essa pessoa vai fazer, é acabar indo para o inferno. Ele não poderia. Óbvio que Ele poderia. Então, quer dizer, se existe gente no inferno hoje, e existe, antes de criar o mundo, Deus escolheu que isso aconteceria. E Ele não escolheu no escuro, tipo assim, vai ter gente, não sei quem. A realidade é que Ele escolheu sabendo quais pessoas estariam lá. E Ele também escolheu, se eu criar o mundo e administrar o mundo desta maneira, como pretendo fazer. O que acontecerá lá no final da história, no dia do juízo final, é que serão exatamente essas pessoas que estarão entre os salvos e exatamente essas pessoas entre os perdidos. Agora, você não acha que Deus, olhando para isso, poderia ter modificado alguma coisa? Feito com que outras pessoas nascessem em vez daquelas? Feito com que as mesmas pessoas nascessem, mas em circunstâncias diferentes? Porque as pessoas ficam assim, mas a minha decisão foi consequente, eu tive que me decidir por Cristo. Sim, isso é verdade. E também é verdade que Deus sabia que nas circunstâncias em que Ele te colocaria, você que é crente hoje, se converteria em determinado momento. Ele sabia muito bem disso. E que você viria a Cristo livremente. Mas a pergunta que eu quero que você se faça é a seguinte: Deus também sabia que você certamente se converteria se Ele tivesse colocado em outras circunstâncias e não tivesse providenciado por você que o Evangelho chegasse a ser pregado a você do modo que foi pregado. Se você tivesse nascido, por exemplo, em Sodoma, Deus previa que se Ele tivesse feito você nascer lá, que você o buscaria e seria salvo lá também? A menos que você esteja disposto a dizer, eu sou uma pessoa essencialmente melhor do que as que perecem. Eu sou uma pessoa que, independente de como Deus trate comigo, eu me voltaria a Deus e eu me reconciliaria com o meu Criador. A menos que você esteja disposto a realmente dizer isso, que você se acha qualitativamente melhor do que os que perecem, independentemente de como Deus trate com você, você ainda acabaria sempre salvo. Você tem que entender que Deus fez escolhas antes das suas escolhas e Deus determinou, eu colocarei essa pessoa sob essas circunstâncias e lidarei com ela dessa maneira, sabendo que se eu lidar com ela dessa maneira, ela será salva, mas se eu lidar com ela de outro modo, ela não será. E Deus decidiu, no caso dessa pessoa, eu vou colocá-la debaixo da minha graça, vou cercá-la de influências externas, pela pregação do Evangelho, pelo confronto do seu pecado, e internas, pelo toque do Espírito Santo, pelo chamado da voz de Deus, que fará com que ela certamente venha a mim. De modo que aquele quadro do dia do juízo final, onde você tem esse grupo salvo e esse outro grupo perdido, cada um dos salvos decidiu-se pela verdade, decidiu-se pela santidade. Sim, mas isso é consequência de decisões que Deus tomou primeiro. Não foi você que escolheu Jesus, foi Jesus que escolheu você.